Então nós vamos ver agora força magnética sobre carga elétrica. Acompanhe, vamos fazer uma questãozinha com cálculo, depois a gente volta para a teoria de novo. Um elétron, num tubo de raios catódicos, está se movendo paralelamente ao eixo do tubo. Um elétron, num tubo de raios catódicos, está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, com velocidade de 107 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla, paralela ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale. Então, repetindo, lá faça sempre isso no Enem. Faça uma segunda leitura e vá sinalizando. Um elétron, então um elétron é uma carga, eu tenho que saber qual é o assunto que eu estou se referindo para facilitar a minha memória, tá? Para resolver a questão. Um elétron, então um elétron é uma carga que, tá certo? Num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 107. Então ele deu uma carga, um elétron, carga Q, e deu a velocidade do elétron, V. Aplicando um campo de indução 2 Tesla, então ele deu o campo, o valor do campo 2, tá? B é o valor do campo 2. Paralela ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron é. Então, pessoal, qual é o assunto que eu estou me referindo aí? Carga elétrica, um elétron, e campo magnético. Então é força magnética numa carga. O que foi que nós aprendemos força magnética numa carga? Eu relembrei aqui em outras aulas, mas relembrando. Se a carga for lançada, se a carga aqui, o elétron, o próton, a carga, for lançada paralela a linhas do campo, ou na mesma direção, ou em sentido contrário, ou indo junto com a linha de indução, ou a linha de indução para um lado e a carga para o outro, ou em sentido contrário, se for paralelo, ou seja, formar um ângulo de 0 grau ou de 180, não vai atuar a força magnética é zero. Então eu coloquei isso aqui para vocês, tem aula aí relembrando isso, mas lembre-se, toda vez, um elétron foi movido paralelamente, as linhas de indução também está paralelo, né? Como ele disse, aplicando o campo magnético de 2 Tesla paralelo. Então, se os dois estão paralelos, não vai atuar força magnética. Então, quando eu tenho uma carga que lançada paralelamente ao campo, ou na mesma direção, ou o campo na direção e a carga paralela em sentido contrário, não vai ter força magnética. Lembre-se desse caso. Então, nós já fizemos isso aqui, a resposta vai ser letra B. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, com velocidade de 107. Aplicando um campo de indução magnética de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo, então os dois estão paralelos a essa situação. Se estão paralelos ou mesmo sentido ou sentido contrário, lembre-se dessa figura, minha força magnética vai ser zero. Ok, vestibulando? Vamos para uma outra questão. Imagine que 0,12 newtons seja a força que atua sobre uma carga elétrica com carga de 6 microcoulombs e lançada em uma região de campo magnético igual a 5 Tesla. Determine a velocidade dessa carga, supondo que o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético seja de 30 graus. Então agora, vestibulando, agora é diferente, porque ele lançou a carga com a velocidade V num campo magnético B, mas não está no mesmo sentido ou sentido contrário, na mesma direção, está formando um ângulo de 30 graus. Então aí vai aparecer uma força, né? E a fórmula da força é dada por isso que vocês viram em sala de aula, né? No vestibular geralmente vem a equação, mas se não é uma força, uma formulazinha que você vê muito. Força magnética é a carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno do ângulo. Ele deu a força magnética 0,12, deu a carga 6 micro, quando vem micro é 10 a menos 6, lembre-se disso, né? Quando vem quilo é 10 a terceira, é 1000, né? Quilograma, quilômetro é 10 a terceira, quando vem micro é 10 a menos 6. Então ele deu a carga 6 micro, 6 vezes 10 a menos 6, pediu a velocidade, deu o campo 5 e deu o ângulo 30. Aí é só fazer matematicamente as continhas, tá certo? A gente não vai aqui, até pelo tempo da televisão, fazer essas continhas, mas você tiver dúvida, pergunta ao seu professor ou ao seu grupo de estudo e relembra essa parte aí de magnética, de matemática. Então ele deu a força, deu a carga, pediu a velocidade, deu o campo e deu o ângulo 30 graus.
então era só substituir. E lembre-se, eu botei aqui para vocês, quando eu tenho uma velocidade lançando um campo e lança um ângulo inclinado aí, tá certo? E o movimento vai ser helicoidal. Isso já caiu teoricamente. Então qual seria o movimento? Helicoidal, tá certo? Tá aí, esse é o formato da carga. A questão não pediu, mas eu botei só por curiosidade. Então, quando você tem um campo e lança uma velocidade inclinada, né, diferente de 0 de 180, que a gente viu que não tem força magnética, mas quando você lança um ângulo de 30, de 60, sem ser 90, o movimento vai ser helicoidal. Porque se for 90, nós já vimos, se for a velocidade e o campo com um ângulo de 90 graus, nós já vimos que o movimento será circular. Sendo diferente de 90, vai ser helicoidal. Ok, vestibulando? Vamos aqui, mais uma vez, lembrando aí, a turmas especiais agora, né, com mensalidades acessíveis, turmas nossas aí, diferente agora para alunos que estão fazendo aí primeiro e segundo ano do ensino médio, né, seu filho aí com 15, 16 anos, e também para os filhos e filhas aí que estão aí no 8º, 9º ano do ensino básico, né, que já quer se preparar aí físico Enem. Entre em contato aí com o meu e-mail, prof.luiscarlos@yahoo, tá certo? Prof de professor, Luiz com S, tá aí nosso e-mail, que nós estamos botando turmas especiais para os alunos já se prepararem a partir desse ano, alunos aí que estão entrando no ensino médio ou que estão terminando o ensino básico, para seu filho desde cedo já pegar aula com a gente aí, tá? E aprender a filosofia, aprender a gostar aí de física e química, ok? Então, entra aí no meu e-mail, que em julho nós estamos iniciando aulas, turmas especiais para alunos de primeiro e segundo ano, 8º e 9º ano, isso já ocorre aí no sul do país, e agora nós vamos fortalecer o entendimento aí do seu filho com cursos específicos aí para o Enem, beleza? Então, vestibulando para cá, para cá, para cá. Vamos fazer mais uma questão dessa parte de força magnética sobre cargas elétricas, ok? Vamos para a questãozinha aí, acompanha aí, ó. Uma mistura de substância radioativa ou radiativa, uma mistura de substância radiativa, como ele colocou, encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, com uma pequena abertura por onde sai um feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem, 3 tipos de partícula, 1, 2 e 3, adentram numa região de campo magnético uniforme com velocidade perpendiculares às linhas de campo. Então já sei que se essas cargas tiverem sinal, o movimento será circular e uniforme. E descreve trajetória conforme ilustradas na figura. Então, vamos passar aqui a figura bem rapidinho, tá aí a figura, ó. Ele tinha aqui essa proteção de chumbo, né? E saiu partículas aqui, está aqui o campo magnético, um ímã, né, tá certo? O campo magnético, um ímã ou um eletroímã, tá certo? Um campo magnético ou gerado por um ímã ou por um fio percorrido por uma corrente. E eu lancei 3 cargas perpendiculares. A 3 passou direto. Se ela passou direto é porque ela não tem carga, tá certo? Ela é neutra. Porque se ela tivesse carga, ela ia atraído por um lado ou por outro. A 1 foi para um lado, a 2 foi para o outro. Eu já sei que elas têm sinais contrários. Um é positivo, outro é negativo. Eu não sei qual é a positiva e qual é a negativa. A gente teria que aplicar aí a regra na mão direita para saber, tá certo? De força magnética, tá bom? O que eu sei aqui direto sem aplicar a regra é dizer que elas têm sentido contrário. Aplicando a regra, a gente ia saber aí com mais dados, né? Para saber qual era a positiva e qual era a negativa, ok? Então, vestibulando, vamos voltar à leitura da questão, como a gente deve fazer no Enem, em qualquer vestibular, em qualquer concurso. Deixa eu só apagar aqui e vamos responder. Uma mistura de substância radioativa ou radiativa encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, com uma pequena abertura por onde pode sair um feixe paralelo de partículas emitidas. Ao saírem, 3 tipos de partícula, 1, 2 e 3, adentram numa região de campo magnético, ou seja, entraram onde tinha um ímã ou um eletroímã, um fio percorrido por uma corrente, que criou um campo magnético, com velocidade perpendiculares à linha de campo, e descreve trajetória conforme ilustrado na figura. Então está aí. Então eu sei que a 3 não sofreu ação de força magnética, como ela colocou um ângulo de 90 graus entre a velocidade da carga e o campo, era para ela sofrer uma força magnética e o movimento era para ser circular e uniforme. Como não sofreu é porque a carga da 3 ela não tem carga, é 0. Ok? A 1 e 2 já tem carga elétrica. Aí eu vou apagar aqui
e vamos para a questão. Aí ele diz, consideração de força magnética sobre carga elétrica em movimento uniforme e a trajetória de cada partícula ilustrada na figura. Podemos concluir com certeza que, aí eu já marquei a letra A, as partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidade, possuem necessariamente cargas com sinais contrários e a partícula 3 é eletricamente neutra. Correto. A partícula 3 era para ter uma força nela, formando um movimento circular. Se ela passou direto, que ela foi lançada com 90 graus, se ela passou direto é porque ela não tem carga. E a 2 e a 3, uma foi atraída por um lado, outra foi para o outro. Então elas têm cargas com sinais contrários, ok? Então, resposta. As partículas 1 e 2, independentemente de suas massas e velocidade, possuem necessariamente cargas com sinais contrários, porque uma foi atraída para um lado e a outra para o outro. Ok, vestibulando? Então, essa era a questão. Mas eu vou aproveitar para explicar um pouco mais sobre essa parte de força magnética em movimento circular. A força magnética, nós vimos em sala de aula e já vimos aqui em outras aulas, que é o campo, está aqui o campo, vezes o valor da carga, vezes a velocidade sobre o seno do ângulo. Quando esse ângulo for perpendicular, como foi nesse caso aí 90 graus, cai num caso bem interessante, vestibulando. Principalmente você que vai fazer aí para a tecnológica, para a medicina, tem que lembrar isso daqui. Cai num caso particular que vai aparecer uma força centrípeta. A força centrípeta é mv2 sobre o raio, porque eu disse que quando tem um ângulo de 90 graus, o movimento é circular e uniforme. Para existir movimento circular é necessário que atue uma força. Nesse caso, a força centrípeta vai ser a força magnética. Ora, se a força magnética é BQV e a força centrípeta que a gente viu no primeiro ano é mv2 sobre R, quando eu colocar aqui, eu vou chegar à seguinte equação, que aquele movimento será circular, o raio, né? Como eu disse, ó, se eu tenho uma velocidade v, lanço perpendicular um campo magnético, perpendicular, ortogonal, ou seja, um ângulo de 90 graus, vai formar um círculo. Se vai formar um círculo, eu tenho um raio. Como é que eu calculo o raio? Igualando as duas forças anteriormente aqui, ó, igualando a força magnética com a força centrípeta, isso aí vocês viram em sala de aula, igualando BQV com mv2 sobre R, tirando o R para cá, uma matemática assim simples, o raio dessa curva vai ser, depende da massa, depende da velocidade, depende da carga e depende do campo. Então observe que quanto maior a massa, maior o raio. Isso é muito importante para o Enem. Se eu lanço duas cargas de mesmo sinal, aqui tiver maior massa, vai formar um círculo maior. Então uma vai formar um círculo, deixa eu só apagar aqui, uma vai formar um círculo, só um minuto. Uma vai formar um círculo menorzinho, a outra um círculo de raio maior. Então, olha essa questão aqui que a gente vai comentar. Ó. Tá aqui, ó. Duas partículas dotadas de cargas elétricas são lançadas em uma região onde existe um campo magnético. Então, se eu tenho carga e tenho o campo magnético, que é representado pela letra B, o ímã, eu já sei que pode aí aparecer a nossa força magnética. Os seus vetores de velocidade inicial têm igual módulo e são ortogonais. Então, se são perpendicular, vai aparecer o movimento circular uniforme. As partículas descrevem trajetórias circulares, isso a gente já sabe, ele até deu melhor ainda, mas percorrida em sentidos opostos. Podemos afirmar que, se tem sentidos opostos, ó, as partículas têm a mesma relação carga por unidade de massa, mas de sinais opostos. Por quê? Ó, eu vou reler a questão, como a gente deve fazer no Enem, e vou explicar para a gente fechar essa questão direitinho. Preste atenção, vestibular. Duas partículas dotadas de cargas elétricas, então tem carga, Q1 e Q2, tá certo? Q1 e Q2. São lançadas em uma região onde existe um campo magnético, então se existe um ímã, tá? Vai aparecer a força magnética nessas cargas. Carga Q1, carga Q2. Os seus vetores de velocidade inicial têm igual módulo, então elas têm a mesma velocidade. A velocidade da carga 1 é igual à velocidade da carga 2. Velocidades são iguais. As partículas descrevem trajetórias circulares iguais. Iguais quer dizer que tem o mesmo raio, o raio R1 igual ao raio R2, mas percorridas em sentidos opostos. Então, se tem sentidos opostos, elas têm cargas com sinais diferentes. Aí o que foi que a gente aprendeu? Ó, voltando aqui, ó.
O raio, nessa equação que eu disse, quem vai fazer aí para a biométrica, para cursos mais concorridos, a gente deduziu isso aí já em outras aulas e hoje relembramos aí para vocês. O raio depende de quem? O raio depende da massa, da velocidade, da carga e do campo. Observe que ele não se referiu a duas partículas dotadas de cargas iguais, as cargas são iguais, são lançadas em campo magnético em uma região onde existe um campo magnético, tudo bem. Os seus vetores de velocidades têm modo igual, V1 é igual a V2, V1 igual a V2, e descreve trajetória circular de raios iguais, percorrida em sentidos opostos. Podemos afirmar que, então, ó, ele deu aqui massa, deu o campo, né? Um campo é um só para as duas cargas, as velocidades das duas são iguais, mas ele não se referiu à massa nem aos valores das cargas, só disse que tinha sinais contrários. Então, para as duas ter o mesmo raio, já que tem a mesma velocidade e tem o mesmo campo, já que elas deram o mesmo raio, o que eu posso garantir é que essa divisão entre a massa de uma que ele não deu e a carga delas também que ele não deu, como elas têm os raios iguais, então necessariamente a relação, ou seja, a divisão entre a massa e a carga delas tem que ser a mesma, já que o raio de uma foi igual ao raio de outra. Por isso que eu marquei essa opção, ó. As partículas têm a mesma relação entre cargas e massa, porque ele não deu a carga nem deu a massa, ele só deu a velocidade e o campo. Mas nós acabamos de ver que o raio depende de tudo, ó. O raio está aqui, ó. Perdão, deixa eu só. O raio, ele deu a velocidade igual, lançou no mesmo campo, no mesmo ímã igual, disse que tinha o mesmo raio, mas não deu a massa nem a carga. Então, o que é que eu posso garantir? Que se elas tiveram raios iguais, necessariamente, não é necessário, elas podem até ter a mesma massa e a mesma carga, mas ele não disse. Então, o que eu tenho que fechar é que se elas têm raios iguais, necessariamente, a divisão da massa pela carga tem que ser igual para as duas para dar o mesmo número. Então, resposta ficou aí a letra B, né? Só apagando aqui, a letra B. Já que elas têm o mesmo raio, e o raio, como nós vimos, depende da massa, da velocidade, da carga e do campo, como as duas têm a mesma velocidade, estão no mesmo ímã, e elas conseguiram, as duas partículas têm o mesmo raio, então já que ele não falou da massa e da carga, para ter o mesmo raio, o que eu posso garantir é que a massa de uma dividida pela carga da outra vai ser igual à massa da outra dividida pela carga da outra, para dar o mesmo raio, já que o raio depende das quatro grandezas. Como essas duas ele já disse que era igual, e não se referiu à massa e à carga das partículas, mas elas obtiveram o mesmo raio, então o que eu posso dizer é que a massa delas dividida pela carga delas são iguais. Ok? Letra B. Vai para cá, vestibular. Teve dúvida? Nós ainda temos tempo, vestibular, o Enem. O Enem é um vestibular, né? Com alternativas, 5 alternativas, tudo. Só que ele é mais simples, que é só objetiva de marcar, né? Não tem mais aquelas questões subjetivas, como no vestibular da UFRN. Mas tem outros vestibulares aí pelo país que não adotam o Enem e continua tendo subjetiva. Então, vestibulando, vocês... Tente tirar essa dúvida com alguém, com seu grupo de estudo, com o professor. Essa aula está ao vivo aqui, mas daqui a alguns dias ela vai ser editada e vai ser lançada aí no nosso blog. São mais de 800 aulas gratuitas. Já tem aula também sobre esse assunto. Dá uma olhadinha, volta à aula, tira a dúvida, porque é uma questão dessa importante para você ser o diferencial lá na sua prova, ok? Vamos para mais uma questão aí de eletromagnetismo. Acompanhe. A figura representa um espectrômetro de massa. Um espectrômetro de massa, dispositivo usado para a determinação da massa de íons. Na fonte F são produzidos íons praticamente em repouso. Os íons são acelerados por uma diferença de potencial, adquirindo uma velocidade e sendo lançado em uma região onde existe um campo magnético. Cada íon descreve uma trajetória semicircular, atingindo uma chapa fotográfica em um ponto que fica registrado, podendo ser determinado o raio da trajetória. Então, vestibulando, lá nós temos que ler novamente a questão, identificar no Enem qual é o assunto que facilita a lembrança, né, da nossa memória. Olha só, a figura representa um espectrômetro de massa. Aí ele diz o que é o espectrômetro, dispositivo usado para a determinação da massa de íons. Na fonte F são produzidos íons praticamente em repouso.
Os íons são acelerados por uma diferença de potencial, adquirindo uma velocidade, sendo lançado em uma região onde tem campo magnético. Então tem o campo magnético, é um íon, tem uma carga e tem uma velocidade. Eu já sei que se trata de força magnética. Força magnética é o campo vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. Aí ele diz, cada íon descreve uma trajetória semicircular, atingindo uma chapa fotográfica em um ponto que fica registrado, podendo ser determinado o raio da trajetória. Aí deu aí a figura. Está aqui o espectrômetro, né? Ele ampliou aqui ele colocou a fonte, lançou ó, os íons e ele fez essa trajetória aí semicircular aqui dentro, ó, tá certo? Então o que é que acontece? Só apagando aí. Aí ele vem a pergunta. Veja que os dois íons que entraram foram para o mesmo lado. Se foram para o mesmo lado, eu já sei que eles têm o mesmo sinal. Na questão passada, para cá, para cá, para cá. Na questão passada, foi um para um lado e um para o outro. Então, eles tinham sinais contrários, tá vendo? Volta aí a questão passada aí, Wagner. Aí, ó. Só apagando aí, ó. Na questão passada, foi um para um lado e um para o outro. Então, se for uma carga para um lado e uma para o outro, se uma for positiva, a outra é negativa ou vice-versa. Tá certo? Beleza? Então, vestibulando, elas, quando vão para um lado e para o outro, tem sinal contrário. É para cá, para cá, para cá. Nessa questão atual, não. Ó. As duas foram para o mesmo lado. Observe lá na questão atual. As duas foram para a esquerda. Então, o que é que eu posso dizer aí? Só apagando. O que eu posso dizer é que elas têm o mesmo sinal. Ou os íons são positivos, porque perdeu o elétron, sei lá, um X mais, tá certo? E o que eu posso garantir é que eles têm sinal contrário. Mas observe que eles têm raios diferentes. Se tem raios diferentes, nós vimos que o raio depende de quem? Raios é a massa, velocidade, carga sobre campo. Lembra aquela forma que a gente deduziu e que você tem que memorizar ou então deduzir ela, tá certo? Então, ó, se eles têm raios diferentes, tem a mesma velocidade, tem a carga. Então, ó, foi lançado no mesmo campo. Então, eu tenho que olhar essa parte da massa e da carga, tá certo? Aí ele diz aqui, ó, a carga dos íons cuja trajetória são representadas na figura é positiva. Porque aí eu tenho que dizer, vestibulando, que ela seria positiva. Ó, para cá, para cá, para cá, aplicando a regra na mão direita. Se a carga está subindo, o campo está entrando, a carga está subindo, o campo está entrando, e bateu aqui na mão, ela veio para esse lado, então significa, né, para saber o sentido da força, lembre da regra da mão direita. Eu estiro a mão direita, já falei isso aqui, coloco o polegar no sentido da velocidade, no sentido da carga, na figura aí a carga está subindo, o campo está entrando, tem um X aí mostrando que o campo está entrando, tá certo? Então eu coloco o polegar no sentido da velocidade, os dedos no sentido do campo. Dou uma tapa aqui, ó, na parte de trás da mão, nas costas da mão, para facilitar a didática. Quando eu dou a tapa, a força vem para o lado de cá. Então, se veio para o lado de cá, é porque as cargas são positivas. Se a carga tivesse ido para o lado de lá, contrariando o que eu achei, é porque elas seriam negativas. Então, olha aí na figura, ó. A força magnética veio para o lado de cá. Se a força magnética trouxe as cargas para cá, ó, trouxe para a esquerda, como a gente viu, então significa que as cargas são positivas. Então, resposta: as cargas do íon são positivas, certo? Aí ele quer saber se essa outra é verdadeira. A carga do íon cuja trajetória é para tanto pode ser positiva ou negativa. Não. A gente viu que ela tem que ser positiva, tá certo? Pela regra da mão direita. 8. O raio da trajetória depende da massa do íon. E é exatamente por isso que é possível distinguir um íon de mesma carga elétrica em massas diferentes. Correto, ó. O raio, ó, ele depende da massa, da velocidade e da carga. Se ele tem a mesma velocidade, foi lançado no mesmo campo, e se ele tem, como ele falou, se tem a mesma carga elétrica, eu sei qual é o íon que tem massa maior, exatamente por conta que ele vai ter um raio maior. Quem tem o raio maior tem massa maior, se ele tem a mesma carga, como disse aí na questão, ó. Para a mesma carga elétrica e massas diferentes. Então, para a mesma carga elétrica, se os dois têm a mesma carga elétrica, terá maior raio quem tiver maior massa. Então, nesse caso aqui, ó, essa primeira carga pequena aqui, que eu estou riscando, tem uma massa menor. Essa segunda carga, que fez um círculo maior, tem uma massa maior, ok? Para uma mesma carga, beleza? Então, eu coloquei aqui, ó, solução: partícula com a mesma velocidade e mesma carga elétrica, ao penetrar num campo elétrico uniforme, descreve trajetória circular de raios diferentes. Está aí a expressão, ó.
Então lembre-se, ó, quem tem um raio maior aqui, ó, quem tem um raio maior R2, se ele tem a mesma carga elétrica é porque a massa vai ser maior, ok? Então isso é importante. Se ele disser que foi lançado com a mesma velocidade, tem a mesma carga elétrica, quem tem maior massa? A carga 1 ou a carga 2? Vai ser a carga 2 porque o raio da 2 foi maior. Beleza, vestibulando? Não esqueçam isso daí. O raio, ó, ele depende da massa, da velocidade, da carga e do campo. Se tem a mesma velocidade, o mesmo campo, a mesma carga, quem tem maior massa vai ter maior raio. Então, se ele botar lá no Enem uma figura dessa que cai demais isso, tá certo? Se ele botar lá no Enem uma figura dessa e colocar que tem a mesma velocidade, a mesma carga, ele vai perguntar quem tem maior massa? Quem tiver maior ciclo, ok?